Olá! Tudo bom? Tudo! E aí? Estão me vendo? Não, só tô vendo o seu nome. Deixa eu testar Tá. também minha câmera. Não, Vou deixa ligar eu. as câmeras aqui, um segundo. Deixa eu. Ah, tá. Acho que é a Sim, porque ela. configuração. É. Sim. Como Oi, vai, Lorena, Lorena? tudo bom? Deixa eu Sim. apresentar a Lorena. Lorena, essa é a Patrícia. A Oi, Patrícia. Tudo bom? Tudo faz bem? parte do nosso grupo, professora da UPE, a Estadual de Pernambuco. É professora Lorena, do Departamento de Ciências Políticas, né, Lorena? Sim. E agora vocês deveriam conseguir... Sim, prazer. Oh, perfeito. Consegui. Tudo Agora bom? ela tem Tudo carinha. bem? Ô, Lu, sua câmera... Ah, agora Agora apareceu. sim, apareci. Oh, vai, você está toda xixi. Bonita! Você Então já ia falar, não tô nem... também. Você fica muito bem de cabelo solto, Lorena. A Patrícia já tinha visto de cabelo solto. Quase mas você fica nunca muito estou do bem. cabelo solto. Sempre Te estou... incomoda? Não, agora que estou com frio. E tá frio, né? Eu Horrível. e Patrícia estamos num ponto do país que Muito o calor. frio nosso é 25 graus, então... Exato. Não, aqui está horrível. Muito frio. A minha mãe tem falado isso quando eu ligo para ela. Ela diz que tá assim, de incomodar, né? Sim, assim, você realmente tem um momento do dia que você desiste de sair. Porque você fala, não. Não é possível. Exato. Bom, deixa eu apresentar o Leonardo. Leonardo, essa é a Lorena. Oi, tudo bem? Boa tarde, boa noite, boa tarde. Tarde, quase noite. Leonardo é professor, meu colega da UFRN. Tudo bem? Super obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui. Tudo bem, Lorena. Desde a primeira vez que eu vi uma palestra que você estava conversando, eu tive curiosidade de perguntar, você é de onde? Boa pergunta. A pergunta que não quer calar. Exato. É uma pergunta complicada. Nascida no México, pais argentinos, criada nos Estados Unidos e moro no Brasil faz 20 anos. Cidadã do mundo. Conta a mobilidade. Eu sou do continente, estou fazendo hemisfério, não? A minha objetivo Norte e sul. Exato. Muito bem, altíssima mobilidade. Mas o divertido é que quando dou uma entrevista, saio cada vez de um lugar diferente. Porque saiu uma entrevista outro dia em algum diário do Nordeste,
Eles me colocaram norte-americana. Depois saiu uma entrevista do El País e falava que era Argentina. Então, olha, cada outro me falaram que era mexicana. Mas algumas vezes até me falam de lugares que eu nunca estive. Então falam, a chilena. Que isso? Não, quando eu estava preparando a apresentação, aí estava falando dados da Argentina, eu falei, eu acho que a Lorena... Sim, eu estou seguindo esses dados. Com muito interesse. Você quer testar para ver como funciona agora? Se está tudo bem, sim? Quero. Eu vou voltar aqui no início, apresentar. Falando nisso, Na verdade, eu tenho que compartilhar, né? Sim. Oi? Acho que a Patrícia também se juntou a nós. Eu vi a câmera dela rapidinho. Não, a Patrícia está aqui. Diga oi para ela. Tô por aqui. Você já estava aí, eu que não vi. Ela já estava aí. É porque a gente acha que as pessoas estão todo mundo se vendo, né? Desculpa, Léo. Não, é porque no celular você tem uma limitação de 4 telas. Você não consegue ver todas ao mesmo tempo. Aí eu Lorena, acho que eu coloquei. Eu não consigo compartilhar. Aqui em share screen, né? Eu preciso te liberar. Um segundo que eu vou te liberar. Porque é verdade, se eu não te libero, você não consegue subir. Isso é uma coisa chata. Um segundo aqui. Ontem eu estava vendo, o Zoom ultrapassou as companhias aéreas em valor de mercado. Quem diria? Nossa. Quem diria? Efeitos da pandemia. Alguns ganham muito e outros uma bancarrota. Né? A Latam pediu recuperação judicial nos Estados Unidos. Eu vi. Sério? Operações em vários países. Não inclui o Brasil, mas é referente a vários países. Continuo sem... Está super estranho para mim. Quando está em uma conversa individual, eu vejo como fazer isso, mas não estou... Eu acho que é estranho, não? Para você habilitar. Eu fiz um teste rápido aqui, eu também não consigo compartilhar, não. A ver, deixa eu ver se... Luciana, eu vou te colocar a você como host. A ver se procuramos você como host, você consegue compartilhar? Vamos lá. Agora sim. Sim? Agora sim. Ok. Perfeito. É possível? Agora? Perfeito. Só colocar. Fantástico. Vou colocar aqui no modo de apresentação. Ai, que bom. Ok. Aê! Ok. Temos um nome. A gente pode aguardar 5 minutinhos? O professor Ivan está tentando entrar, mas está aparecendo um erro aqui para ele. Erro não, né? Fica esperando. Está pedindo nome e senha. Não, pode ser que talvez porque ele não está entrando pelo link do e-mail que chegou o convite. Então, vou mandar para ele. Se você colocar em vivo, a gente vai ir em vivo para todo mundo estar nos escutando aqui. Tem como compartilhar esse link para a gente divulgar nas redes sociais, se as pessoas entrarem? Sim, mas o link das pessoas é aquele que a Patrícia mandou, que é o que veio junto com a divulgação. Ok, então eu vou compartilhar aquele. O Ivan está tentando pode entrar mandar no o quê? O Ivan está tentando entrar no link, que é o link para as pessoas assistirem, não no link que é para participar como panelista. Eu vou mandar aqui. Por essa imagem que ele mandou. Mas se não, o que a gente pode ir em vivo e a gente sube ele para a mesa. Então, vivo, deixa eu ver aqui, more, live on workplace. Não, coloca broadcast. Quando você coloca broadcast. Pronto. Aí você só vai começar a aumentar os attendees e você vai pegar o attendees. Eu venho aqui, aí vou aqui em participantes. Marcel, eu, attendees, né? Sim. Ok. Alguém fala para ele entrar, então.
Eu acho que agora ele consegue acessar por aquele link. Gisliane conseguiu. Tá por aqui. O Marcelo está representado por um copo de café. Marcelo. Pois é, Marcel, Lorena, está lá Chegou. na França. Ahá! Marcel, é Paris, Marcel? Isso, eu sempre esqueço de levantar o laptop. Tô em Paris, isso. Pois é, ó, que chato, desagradável. Olá, Tá gente. lá em Paris. E aí, Ivan? Deu certo Cadê, agora. Ivan? Apareceu? Aê, Você chegou, apareceu? Ivan. Posso tirar do broadcast ou deixa como está? Não, deixa como está, porque já as pessoas já estão, porque como já são 5:30, já estão aqui para nos ouvir. Então, talvez a gente já comece Então, vamos falando lá. um pouco, enquanto está todo mundo entrando na sala. Então, boa tarde a todo mundo que nos está assistindo. Estamos aqui para o segundo seminário da semana. A gente está aqui muito, muito felizes, porque é um evento que a gente tem estado ansiosamente procurando agendar dentro dos seminários. A professora Luciana Lima, ela é parte do Conselho Científico da Rede Pesquisa Solidária, que é uma rede que estamos participando, mais de 50 pesquisadores, discutindo políticas públicas e o impacto dessas políticas no Covid. Então, a gente já está aqui começando o seminário. Neste caso, a gente vai discutir o monitoramento do isolamento social com base em dados de localização de dispositivos móveis no Brasil e na América do Sul. A Luciana trouxe a equipe inteira. Então, vamos começar pedindo para as pessoas se apresentar, os pesquisadores, se vocês se podem apresentar brevemente, e depois a gente começa a apresentação. E eu vou só pedir para as pessoas que estão como panelistas, se vocês podem silenciar os microfones quando para não ter interferência quem está falando. Luciana, dou a palavra para você e depois passamos a palavra para as outras pessoas. Isso pode ser. Sim. Bem, eu gostaria de inicialmente, agradecer o convite da Lorena, sempre muito receptiva ao nosso trabalho. Acho que uma experiência que vários pesquisadores estão passando nesse momento é conhecer as pessoas, mais gente virtualmente, Então, eu espero fortemente que a gente tenha a oportunidade de dialogar ao vivo, presencialmente, daqui para frente. Acho que a gente tem muita coisa, muitas agendas que são convergentes. Então, falo por mim, falo pelos meus colegas e agradeço imensamente esse convite para uma das promoções da Rede Solidária, que tem feito um belíssimo trabalho, Bom, eu vou passar a palavra para os meus colegas, porque aí, quando eu retomar, eu já começo a passar. Então, professora Patrícia. Boa tarde a todos. Sou professora Patrícia Endo, sou professora da Universidade de Pernambuco, aqui em Recife. Queria agradecer o convite para a gente poder participar desse seminário junto com vocês. Não vou me prolongar muito para que todos possam falar um pouquinho também, mas fico muito feliz em fazer parte dessa iniciativa que é o Isolaí, que, como vocês vão ver, conseguiu unir aí pesquisadores de várias disciplinas, de várias áreas diferentes. Obrigada. Léo? Bom, boa noite a todos. Eu sou o Leonardo Bezerra, sou colega da Luciana aqui no Rio Grande do Norte, do Ivan. E o Rafael acho que não está na call, né? Então, somos professores aqui da UFRN de contextos diversos. Então, eu sou originário do contexto de tecnologia da informação. Na verdade, informação em ciência da computação e doutorado em inteligência computacional. Então, eu acho que eu ajudo na parte mais de análise de dados e combinando um pouco do know-how que a Luciana traz do aspecto das ciências sociais. Então, acho que o que o grupo tem dado certo, porque a gente tem
backgrounds muito distintos que se complementam nessa área, apesar de ter muita gente de computação, mesmo quem é de computação também tem contextos muito distintos, né? Computação ou engenharias em geral, e aí a Luciana dando o toque das ciências sociais para complementar. Bom, Marcel? Olá, pessoal. Meu nome é Marcelo Ribeiro Dantas. Eu sou egresso da FRN, mas eu sou pesquisador no Instituto Curie, aqui na França, e faço doutorado na Universidade de Sorbonne. Tenho contribuído, como Leonardo, nessa parte de análise de dados. Embora seja engenheiro da computação por formação, eu tenho toda uma formação de especialização, mestrado e doutorado, voltado para a área médica. Então, embora o nosso foco tenha sido mais distanciamento social, eu tenho sido, assim, talvez a pessoa de saúde do grupo que pudesse agregar nesse sentido, né? Embora até agora a gente tenha focado muito mais em questões de distanciamento social e não da doença em si. Então é isso também. Espero que gostem da apresentação, da iniciativa Isolaí, que a gente tem feito várias notas técnicas, já tem um artigo publicado. Acho que a Luciana vai falar ao longo da apresentação. Tem também um Twitter a gente, então é Isola_AI no Twitter, então vocês sigam para acompanhar as produções que a gente tem feito, os comentários das intervenções que têm sido feitas ou não. E é isso aí. Passar para como diz Ivan, passar a bola, né? Para Gisliane. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gisliane Alves. Eu sou também aluna egressa da UFRN, sou mestre em Engenharia Elétrica e da Computação e sou formada também em Engenharia da Computação e também fiquei muito feliz com a participação no grupo Isolaí. A gente tem aprendido muito, né? E também temos tentado disseminar bastante informação. Eu atuo mais na parte de visualização de dados e também nas revisões, né, das notas que a gente está divulgando e tudo mais. Eu vou passar a bola para a Luciana. Na verdade, o professor Ivanovic está aí? Cá. Ah, você está como Patrícia? Oi, tudo bem? Acho que Tudo bem, entrou com o link da pessoal? Patrícia. Eu tô com a Patrícia aqui. Eu tô um clone, né? Agradecer aqui a oportunidade, é um prazer a gente estar juntos aí no time há mais ou menos 70 dias, né? Que a gente vem trabalhando de maneira voluntária, colaborativa, com colegas das mais diversas áreas, não só a computação é apenas o meio, não é o fim. A gente precisa de uma colaboração com as ciências humanas aplicadas. É muito importante ter esse braço e a gente está dando o nosso melhor para tentar contribuir de alguma forma para minimizar todo esse problema que a gente está passando, né? De pouquinho em pouquinho, somando as energias, a gente consegue mudar um pouco a realidade. É isso. Luciana vai apresentar e boa apresentação para todos e discussão. Com certeza será um momento muito profícuo para a gente trocar ideias e crescer, né? E evoluir ainda mais essa união que todos estão tendo. Obrigada, professor Ivanovic, pela apresentação e a todos. Bom, vamos lá, né? Então, a gente dividiu a apresentação em 3 tópicos, né? Acho que todos aí já falaram da iniciativa do Isolaí, né? É uma iniciativa que visa encontrar, né, soluções inteligentes para a situação que nós estamos passando, utilizando conhecimentos de data science e de inteligência artificial, né? Mas, como já foi dito aqui, né, acho que é um ponto que nos resume bem, é a interdisciplinaridade, né? Então, é a utilização dessas ciências e de várias ciências, eu vou explicar aqui mais um pouco, que tem norteado os nossos trabalhos aí dentro desses quase 3 meses, né, de intenso trabalho. Bom, a gente, como vocês devem ter percebido, né, a maior parte aqui dos pesquisadores, né, se não todos, são oriundos ou pesquisam em instituições do Nordeste. Né? Dentro do contexto maior da Covid-19, a região Nordeste tem sido, né, em alguns de seus estados, duramente afetados. Né? E pensando, né, no distanciamento social, na importância disso, pensando que num cenário em que não se dispõe de medidas farmacêuticas, né? Nós não temos vacina, nós não temos um medicamento comprovadamente eficiente para lidar com essa doença. A única arma a qual nós dispomos nesse momento para tentar combater essa doença é o distanciamento social.
Então, eu vou falar um pouco, né, sobre o distanciamento social na região Nordeste e também na região Norte, né, que tem sido palco, todos já devem estar acompanhando, né, da situação dramática vivida por algumas cidades, né, como Manaus. Então, a gente vai tentar dar uma situada em termos de distanciamento social e dialogar com a questão, né, dos níveis de infecção, né, o que faz as pessoas perceberem como importante fazer o distanciamento social. Quando o nível de infecção já está muito alto, as pessoas parecem que tomam medidas mais profiláticas, né? Quando o nível de infecção ele não é tão alto, as pessoas tendem a relaxar mais, né? Então guardam menos o distanciamento social. Isso pensando, né, aqui no Brasil, né, em que apenas no final de maio alguns municípios e estados tomaram medidas como lockdown, né, medidas mais extremas de distanciamento social, ao contrário da América do Sul, né? Então, a gente achou interessante, dentro dessa discussão envolvendo o distanciamento social e o número de casos e de óbitos por Covid-19, a situação dos nossos vizinhos, como que os nossos vizinhos da América do Sul, vizinhos ou não, né, mas como os países da América do Sul têm lidado com o distanciamento social e com a própria doença, né? O epicentro da doença, ele está aqui, né, Brasil, né, tem se destacado negativamente como um local de altíssimo risco, né? E a questão do distanciamento social, há diferenças. A América do Sul ela é muito diversa, a América do Sul ela é grande demais, mas a nossa proposta foi fazer uma discussão sobre o controle da mobilidade da população e as práticas de medida social que têm sido tomadas nessa parte do continente. Bem, aqui, que bom que nessa apresentação todo mundo mostrou sua cara, né? Não precisa. Aqui a gente coloca essa figura, né? As carinhas são fake, mas a equipe ela existe de verdade, né? Com esforço, com dedicação, com muito trabalho e com muito empenho, né? E a gente conta com essa equipe multidisciplinar, uma equipe que envolve 13 pesquisadores envolvidos em 5 programas de pós-graduação, 5 instituições, sendo que, além do Brasil, envolve instituições de fora da Irlanda e da França, né? O Marcel está aqui, o Marcel ele é egresso da UFRN e atualmente faz seu doutoramento na Universidade de Sorbonne. E nós temos um pesquisador, o Theo Lynch, da Irlanda, né? Então, a gente está formando uma rede que a gente tem um grande potencial de passar dessa pandemia, a gente também formar uma rede para as nossas pesquisas, né, envolvendo as nossas áreas, mas agora o foco, né, o nosso foco é tentar entender essa pandemia com as ferramentas que nós dispomos e podemos, né, utilizar para tentar entendê-la. Bem, então, acho que o Marcel falou bem, né? Nós temos aqui pessoas da ciência da engenharia da computação, ciência da computação. Eu sou da demografia, socióloga de formação básica, mas mestre e doutor em demografia. Então, são esses os esforços, né, que têm sido feitos. Bem, para trabalhar com distanciamento social, né, acho que o mundo inteiro começou a se voltar para dados em que não se dava muita bola, né? Ou começou a aproveitar informações, né? Dados que são proximidades ou proxies, que poderiam mensurar a mobilidade, né? E dentro desse contexto, as empresas Google, né, a Apple e no caso da startup pernambucana Inloco, elas agregaram muitíssimo valor, né, em uma informação que tem sido preciosa para poder monitorar os níveis de distanciamento social ou, conversivelmente, os níveis de mobilidade da população. Limitações existem, né? A gente já discutiu até com o grupo da Lorena, com algumas pessoas da rede, né, o Fábio, sobre o que dizem essas informações. Quando eu digo, eu estou usando um dado da Google, estou usando um dado da Inloco, e agora, mais recentemente, né, a gente quis incluir nessa apresentação os dados da Apple, o que eles querem dizer?
quais são os limites, né? A gente está numa situação emergencial, então a utilização do dado, né? Ter alguma métrica é melhor do que não ter nada, mas a gente tem que ter ciência dos limites, tem que ter ciência do que esse dado pode efetivamente nos ajudar a responder políticas públicas, né? Entre elas, aqui a gente está discutindo, né, a questão dos decretos do distanciamento social. Entra ou não em lockdown, né, que tem sido a discussão do momento, né? Saiu uma reportagem da Folha ontem, se não me engano, dizendo que na região Nordeste é a região em que as pessoas mais defendem o lockdown, né? Vou mostrar para vocês aqui, né, que ainda assim, né, no país você tem toda uma discussão sobre, né, o que isso pode representar, o tamanho do país, ele mantendo tudo mais constante, né, as proporções continentais do país, fazer um lockdown é diferente do que fazer um lockdown na Argentina ou Chile, que seja. Então, a gente se debruçar sobre esses dados, a gente começa também a extrapolar, né, e ajudar, né, no delineamento de políticas públicas, neste sentido, nesta direção que estamos vivendo. Bom, não vou me ater muito, acho que, né, vou só falar um pouquinho para eventualmente, alguém que esteja assistindo, né, que não tenha acessado essa informação ainda. Os dados da Google Mobility começaram a ser divulgados em abril, e aí foi aí que o Isola aí nasceu, né? A gente descobriu que tinha várias pessoas trabalhando em separado com os dados da Google Mobility. E aí, por meio, né, do professor que conhece todos nós, né, em alguns grupos, o professor Ivanovich, a gente se reuniu por meio dele e aí formamos esse grupo. Então, primeiramente, os dados da Google eram PDFs, então de baixíssimo potencial para ser utilizado, e depois agora já começa a divulgar em CSV, né, dada a importância do maior uso dessas informações. Então, são os dados da Google Mobility, nós temos informações para 132 países, sendo que em 39% deles há informações menores do que país, ou seja, tem informações estaduais, no caso do Brasil, províncias, condados, então você consegue já um nível de agregação, né? Os dados que nós vamos trabalhar aqui são dados de 15 de fevereiro a 16 de maio. E as informações você tem diário lá na base de dados. É um arquivo CSV. Os dados da Inloco, que é uma startup, né? Então, a Inloco, ela tem parceiros, né, em que instalam, né, aplicativos no celular, e aí tem uma massa, né, de celulares que são acompanhados diariamente, né? Os dados da Inloco, né, eles são mais desagregados, ou seja, eu tenho informações municipais, né? Desde que o Isola aí começou, a gente recebe quando a gente começou a soltar as notas, né, a discutir, a gente recebe muita ligação de órgãos de governo, pesquisadores, né, atrás dessas informações, porque é uma informação realmente, né, dentro desse cenário, né, acompanhar o distanciamento social é fundamental. E a gente queria, inclusive, aproveitar a ocasião, né, e agradecer ao Luciano Melo pela disponibilização dessas informações, né, em loco altamente demandada. Então, também a gente cumpre, né, com o papel de responsabilidade social, como a gente tem um acesso a essas informações nas nossas notas, nas nossas entrevistas, sempre tentar divulgar, passar uma informação precisa, né, para a população, e de modo que ela possa tomar conhecimento, né? Os dados da Inloco passaram recentemente por revisão, então nós temos 80% dos municípios cobertos por ela, né? Então tem 20% dos municípios em que não há informações, principalmente após a revisão que eles fizeram. Ele está presente em todos os estados, e os dados que nós vamos apresentar aqui se referem a 1º de março a 27 de maio, ou seja, até ontem. Então, além da granularidade ser mais interessante, e aí nós temos municípios e dados intramunicipais, eu vou mostrar aqui,
para alguns municípios, né? Nós temos esses dados intramunicipais, que são mais interessantes. A granularidade ela faz toda a diferença para você fazer análises mais particularizadas. Então, nós temos dados aqui até ontem. Né? E também a temporalidade, isso faz muita diferença. Né? Bem, e a gente incluiu dados da Apple, que tem o raio de alcance ele é menor. Né? A gente vai mostrar aqui alguns gráficos para a gente ver as tendências. Será que guarda relação com os dados da Google, que tem uma massa maior de informações, ou não? Né? Então, a nossa intenção aqui também foi de incluir esses dados da Google para a gente também discutir a validade, né, da fonte, né? Quais são os limites da fonte. Então, pode ser interessante para a gente discutir aqui. Estão presentes em 48 países. Se você entrar no site da Apple, eles falam que são 63 países, mas isso aqui nós pegamos com base na base de dados que nós trabalhamos, a gente identificou 48 países, sendo que em 94% deles nós temos dados de cidades. Mas o número é bem limitado de cidades que você tem. Né? Então, vou mostrar aqui, nós vamos mostrar aqui o que nós temos de cidade para a América do Sul, e também para o Brasil. Né? São basicamente as grandes cidades. Né? É um dado que é coletado de uma maneira diferente, então tem um raio de alcance menor. Né? E os dados ao qual nós vamos mostrar aqui são de 13 de janeiro a 25 de maio, que também são dados muitíssimos, que tem em termos de temporalidade, é melhor do que a da Google. Né? Então, vamos lá. Vou falar na comparação, vou só sistematizar. Né? Dados Google e dados da Apple dizem respeito a uma linha de base, ou seja, a variação naquela mobilidade com relação a um período anterior à pandemia, no caso do Brasil. Né? A periodicidade de atualização, né, já falei, o da Google é variável, né? A da Google, a gente brinca que a Google quer pegar a gente de surpresa, porque às vezes sai de uma semana, atualiza, às vezes 5 dias, às vezes menos, mais, agora parece que você tem que entrar lá no CSV e ver, enfim, é mais variável. Né? Menos sistematizado. Bem, falar da cobertura, né, a gente só tem estimativas, né? A gente não sabe exatamente a estimativa, quantos são, né, o N. A gente não temos essa informação. Dados da Google, se eu coloquei esse valor de são usuários habilitados, a pessoa precisa habilitar a função para que a Google capture os registros para 6 categorias de atividade. Então, tem farmácia, supermercado, compras, parques. E, segundo dados da PNAD contínua, no Brasil, eram 144 milhões de indivíduos que tinham telefone celular para uso individual. Né? Então, é uma estimativa para a gente pensar em quem que a gente está lidando. Né? Já os dados da Inloco, né? São dados, é uma massa menor com relação, né? Está a Google, evidentemente, né? Mas são usuários habilitados, 60 milhões, aqui depende, né, se a pessoa instalou ou não, e ela envia aquelas autoriza o envio daquelas informações, né? Como no caso da Google, falar aqui de uma vez, a permissão precisa da permissão do usuário. No caso dos dados da Apple, são usuários do app Mapas, então restringe um pouco. Diferentemente da Google, ele não se mantém um histórico. Né? No caso da Google, tudo que você fez, se você habilita, você tem um histórico de atualização, você precisa deletar, se você não quiser. No caso da Apple, não é mantido um histórico, né? E a forma, né? Mas ambos têm suas políticas de privacidade, enfim, né? Então, está bem explicado se você entrar lá no site de ambas as provedoras dos dados. Bem, vamos então aos indicadores e análises, né? Falei dos dados. Vou passar a bola para o professor Ivanovic para falar um pouco desses dados. Olá, pessoal. Falando um pouquinho sobre a criação de alguns indicadores, né, que remetem a
ao grau de movimentação ou não. A ideia de criar um indicador surgiu a motivação porque os dados do Google, ele tem 6 variáveis, né? E diz uma ideia de relação sobre a movimentação em farmácias, locais de trabalho, casas, trânsitos, parques, né? Praias, né? Aqui, praias especificamente aqui para nossa região, né? Aqui no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, é bem peculiar. Mas a gente sentiu essa dificuldade de como é que a gente cria um número, um indicador, um valor que faça alusão, que remetesse a uma ideia, de certa forma, juntasse todas essas métricas. Então, foi o que a gente pensou, foi criar algo simples, que fosse fácil de explicar, fosse fácil de entender, e usando também uma matemática simples. A gente partiu da ideia de trigonometria, né, a lei dos senos, a lei dos cossenos, e dado essas 6 métricas, quando elas são postas de uma forma planar e uma visualização polar, ele forma um polígono, né? E a área desse polígono, de certa forma, ela remete digamos assim, ao nosso indicador. Então, como o Google ele tem uma referência base, a gente compara essa área com a área da referência base, né? E com isso a gente consegue estimar se uma determinada localidade, num tempo T, num tempo qualquer, se ela está com um nível de isolamento social superior, igual ou inferior ao base, né? Aí, claro, se for maior, significa dizer que está tendo mais movimentação. E se for menor, está tendo uma menor movimentação, né? Pode passar. Aí, o indicador, de uma maneira simples, se reflete nisso. É um valor. Se for igual a 1, significa dizer que, digamos assim, o comportamento é similar ao que o Google chama de baseline, né? A referência dele. Se for superior a esse valor, significa dizer, ou seja, se for maior do que 1, significa dizer que existe uma tendência de uma maior movimentação, e menor do que 1, o contrário, né? Então, assim, é fácil de entender, lembra muito, né, a ideia de correlação, né, a variável lá, isso. Então, basicamente, a ideia do nosso indicador que a gente fez para o Google, né, já visto que a Inloco, ela já tem a seu próprio indicador, né, o algoritmo em si não é público, mas a gente, em palestras e outros webinários, a gente tem uma ideia de como é calcular. E em relação à Apple, a gente ainda não fez, mas a gente pretende fazer em trabalhos futuros, né? Como a Apple também tem 3, não tem 6 variáveis, são só apenas 3, mas também é possível criar esse indicador para os dados da Apple, né? Então, basicamente, é esse o entendimento do indicador que a gente criou. Obrigada. Então, além, né, desse indicador, que a gente tem usado os dados da Google, a gente apresentou aqui dentro dessa apresentação, a gente preparou também algumas análises, né? Mostrar um pouco de uma análise, que é uma análise de autocorrelação espacial para a América do Sul, né? Então, com base nesses dados de mobilidade da Google, né, contando as 6 categorias, a gente queria entender o seguinte, né? Pegando 2 países que adotaram medidas de distanciamento social distintas, né? Brasil, no final, alguns municípios decretaram de maneira independente lockdown, né? O final de maio. E a Argentina, um país que vem adotou o lockdown desde o início da pandemia. Forma-se clusters, né? Ou será que a mobilidade no espaço ela é aleatória ou há uma formação de agrupamentos, né? Dependendo dentro desses países, né? Do Brasil e da Argentina. Né? Então, aqui a gente queria verificar se essa mobilidade ela é aleatória no espaço ou não, né? E, para isso, então, a gente fez uma análise puramente exploratória, né? Esse é um estudo que está em andamento, um estudo nosso, em que a gente pegou a variação média da mobilidade num período de 15 de
fevereiro a 16 de maio, e fizemos essa comparação, né, entre Brasil e Argentina. Aqui vou mostrar resultados para outros países da América do Sul, mas com especificamente a análise de autocorrelação espacial, a gente se concentrou nesses 2 países para não ficar muito extensa, né, a apresentação. Bem, aqui só falando, né, essa questão, né, do distanciamento social. Aqui são dados que a gente criou essa figura, com informações, evidentemente, até o dia 25/3, então alguma coisa já pode ter mudado de lá para cá. São informações oriundas do IDB e do CLAC. E a gente vê que na América do Sul, o lockdown tem sido a regra, né? Brasil, Uruguai e algum outro, Chile, né, não adotaram, né, o lockdown. Então, essas diferenças, esse mix, ou essa característica, né, da América do Sul em termos de prática de distanciamento social, é que a gente vem estudando, né, e a gente vai apresentar alguns resultados com relação a isso. Bem, então, para organizar, a gente falou aqui do indicador de circulação, né, que foi o professor Ivanovic falou. A gente vai mostrar as tendências, então, da circulação agregada, né, para alguns estados, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, e também no caso do Brasil. Com os dados da Inloco, a gente vai mostrar alguns resultados para Ceará e Rio Grande do Norte, né? O Ceará, já em maio, decretou lockdown em Fortaleza e com continuidade, né, tendo em vista, né, o Ceará tem sido também duramente afetado. Já o Rio Grande do Norte não, né, o seu último decreto, inclusive, ele flexibiliza uma série de atividades econômicas, já vinha nesse processo de flexibilização desde abril, mas o sistema de saúde já começa, aqui no Rio Grande do Norte, a mostrar sinais de esgotamento, né? Então, o ritmo de crescimento, o nível de infecção não é no mesmo nível que Ceará, não é no nível que Pernambuco, mas a gente nota um crescimento rápido, tanto dos óbitos quanto do número de casos no Rio Grande do Norte, né? Natal, aqui eu vou mostrar um pouco dos dados intramunicipais da Inloco, né, dos dados hexagonais, falar um pouco das limitações, e o indicador de circulação e análise espacial para a América do Sul, né, que é isso que eu havia mencionado, para a gente pensar um pouco em termos mais internacionalmente comparados. Bem, aqui o indicador, né, do Ivan, que o professor Ivan mostrou. Então, se é maior do que 1, significa uma maior mobilidade com relação ao baseline. Então, aqui nós temos, né, a gente verifica uma queda. Aqui, na verdade, aqui a gente tem um indicador puro, tal como ele está, né? A linha, essa primeira barra aqui, marrom, é a barra do último decreto do Rio Grande do Norte. A azul é a barra do decreto do Ceará, o decreto de lockdown. A barra verde, tracejada, é a data de lockdown em Pernambuco, né? Pernambuco decretou lockdown em alguns municípios que estavam mais ali na região metropolitana. E Amazonas, esse aqui é o último decreto. No Amazonas, até essa data, haviam 5 municípios que estavam em decreto de lockdown, de menos Manaus, né? Bom, o indicador puro, quando você exibe, né, a gente percebe, ele não é uma tendência suavizada, né, que pode ser difícil de interpretar. Então, aonde tem os vales, são dias de domingo, né, em que, em geral, tem uma redução da mobilidade. Então, tratando essa informação, no próximo slide, a gente tem uma suavização. Então, a gente aplica uma função em que fica mais fácil de interpretar esses dados. Então, aquelas mesmas barrinhas, né? É importante destacar aqui, o Ceará azul, né? O Ceará, ele vem com toda a série, desde antes, aqui, né, no comecinho, né? Aqui, fevereiro, março, aí cai a circulação drasticamente, aqui por volta de abril. Já era uma baixa circulação, né? O Ceará, ele tem experimentado momentos
ruins com relação à pandemia já desde muito antes, né? Se a gente pegar aqui o período de abril, né? De março a abril, né? Em que o número de casos começou a subir muito rápido. Mas a gente parece, né, que o lockdown em Fortaleza parece ter parece ter produzido efeitos sobre a circulação de pessoas. Aqui cai bastante, né, a partir pensando, né, que Fortaleza tem um maior contingente populacional e isso puxa a média do estado para baixo. No caso de Pernambuco também, embora tenha sido um pouco mais perto do final da série, então pode ser que não ainda, né? Precisamos analisar a continuidade disso. E no caso aqui do Amazonas, né? Também já vinha, ele é um dos níveis de circulação, um dos maiores, considerando esses estados que foram analisados, né? No caso aqui, Amazonas, né? E a média brasileira. E uma tendência aqui de queda, né? Pode ser um efeito dessas medidas de lockdown em alguns de seus municípios, né? Mas cumpre destacar que em Manaus ainda não foi decretado. Bem, aqui são as tendências de mobilidade para o Brasil, né? Para o Brasil, considerando as 6 categorias. Supermercados e farmácias aqui até me surpreendeu que está em queda a tendência de circulação, ou seja, de reduzindo a circulação. Trabalho em uma continuidade, né? Pensando aí, né, que vários estados, enquanto alguns estados têm decretado lockdown, outros têm optado em flexibilizar algumas atividades econômicas, né? Então aqui pode ser o efeito disso, né, de ter mantido uma tendência constante, né, um balanceamento dessas diferenças de efeito. E o residencial, né, aqui mais ou menos uma constante, né? Parou de cair já há muito tempo. Né? Então é aquilo que a gente observa meio que na prática, né? As pessoas levando a vida quase que, né, rotineiramente. Bom, aqui, então, umas tendências nacionais, do indicador da Inloco, né? Começando pelo Rio Grande do Norte. Esses gráficos, né, com os municípios, né? Aqui Natal, para quem não conhece, Natal está bem aqui, na porção leste. São interessantes para a gente ver, né? Aqui são 12 dias, então é do dia 16 de maio até o dia 25, até o dia 27 de maio. Então, os dias mais claros é domingo, mas a gente não percebe que é tão assim, né? Então, mostra, né? Acho que essas informações por semanas, né? Por dias da semana, elas são importantes para a gente ver, né? Que a tendência, então, quanto mais vermelho significa que eu tenho mais... Quanto mais vermelho significa que eu tenho uma maior percentual de pessoas que não ficaram nas suas casas, né? Quanto mais claro no mapa, significa que é maior o percentual de pessoas que ficaram em suas casas, né? O indicador da Inloco varia de 0 a 1, pode ser transformado em percentual. Então, quanto mais próximo de 1, maior o percentual de pessoas que ficaram em suas casas. E aí, então, é bom a gente ver essas variabilidades ao longo da semana e ao longo do tempo, né? Esse domingo aqui no dia 24/5 está mais claro, foi um dia em que choveu bastante em Natal, no estado como um todo, né? Aqui na região Nordeste, nessa época do ano, já vai se aproximando, maio, junho, começa a entrar o São João. Então, foi um dia que choveu bastante, né? E a gente vê alguns setores da imprensa, né, falando, as pessoas ficaram mais em casa no domingo. Ficaram mais em casa, né? Porque foi um dia típico em termos de clima, e que segura mais a movimentação das pessoas. Mas a gente vê aqui que tem várias regiões aqui que ficam vermelho o tempo inteiro. No caso do Ceará, né? Não sei se está dando para enxergar direitinho, Fortaleza está mais ou menos aqui na porção nordeste, né? do estado. Também é a mesma coisa, né? É importante também notar que você tem uma grande variabilidade, né, dentro do espaço, né? O distanciamento social, ele é, antes de tudo, né, uma questão social, né? Então,
depois eu vou mostrar no dado, né, da Inloco, com os dados intramunicipais, né? Quem pode fazer o isolamento social, né? É quem tem condições de guardar o isolamento social. Evidentemente, né, que é uma questão extrema, em que as pessoas têm que ter, né, guardar esse distanciamento, mas é importante a gente considerar sempre as variabilidades internas. E isso também chama atenção do ponto de vista do uso dessa informação, né? Então, a gente viu, para analisar esse dado por estado, ele esconde uma grande variabilidade. Analisar esses dados municipais, a gente vê um pouco dessa variabilidade, mas dentro do próprio município também você tem uma grande variabilidade, né? São pontos que a gente tem que levantar na hora de fazer as análises. E aí, olhando para os dados intramunicipais, né? Aqui são os dados da Inloco para Hexágono, né? Que é uma divisão que a Inloco faz dentro do município, e aqui para Natal, né? Se tem alguém que nunca esteve, né, em Natal, mais ou menos nessa porção, a porção sul é onde está o Morro do Careca, né? A praia de Ponta Negra, é a zona sul, né? É a região mais abastada, né? Em Natal, na zona sul, ficam os bairros mais ricos. Na zona norte e na zona oeste, os bairros menos abastados. Então, aqui, os dados de Hexágono, também com relação ao indicador da Inloco, quanto mais verdinho, melhor, né? Verde ninguém alcança, né? Ninguém passa de 60%. Né? No Rio Grande do Norte, nunca nenhum município chegou ao nível de 60% ou de 70%, né? Que muitos apregoam como o nível básico. Nunca chegou a esse nível. Então, e aonde está vermelho está o pior, o percentual de pessoas que ficaram em suas casas. E aí a gente percebe que mais vermelho aqui na região norte, na região noroeste. Bem, trabalhar com hexágono não é uma divisão assim que favorece muito a comunicação, né? Então a gente traz essas informações para bairro, né? Então, trazendo essas informações para bairros, aí a gente também tem uma forma mais interessante de lidar com essas informações e interpretar. Né? Então, aqui a gente dividiu por regiões, região Zona Norte, a Zona Oeste são as regiões, né, com menos abastadas, e a região Sul, a Zona Leste, mais, né? Então, aqui a gente percebe hábitos semanais, né? Ou seja, pessoas mantendo a sua vida rotineiramente, no domingo é mais claro, ou seja, no domingo ficando mais em casa, mas percebam que algumas áreas nem é tudo muito claro, né? Tem aqui na Zona Oeste, que é uma região que tem questões econômicas piores, né? Locais bastante vulneráveis, em que é mais escuro, né? E isso se mantém basicamente de segunda, aqui no caso a gente foi de sexta a terça, né? Então pegou aqui no sábado, ainda é muito alto, ou seja, as pessoas se movimentando para trabalhar, né? Possivelmente altíssima informalidade das pessoas, né, que residem nesses locais, então tem que sair de casa necessariamente, não conseguem, né, manter-se em casa durante esse período, qual a gente deseja, né, que seja durante essa fase. Com relação ao nível de infecção, dados mais recentes mostram que aumentou muito o número de casos na região norte. Começou na zona sul, né, trazido pelas pessoas que viajam, que têm oportunidade de viajar para o exterior, e logo em seguida atravessou a ponte, né? Quem já esteve em Natal sabe que tem uma grande ponte, né, separando a zona norte e a zona sul. E atravessou a ponte aqui na região norte, nessa região mais ou menos aqui, é onde você já tem os maiores casos da Covid-19, né? E, inclusive, já quase com uma lotação próxima, ou seja, já não é 100% dos leitos de UTI na rede SUS de Natal. Bem, agora fazendo as análises para a América do Sul, né? Então, aqui a gente pegou um conjunto de 10 países e quando a gente pega aqui o período, né, começo da pandemia, a gente vê que formam-se basicamente 2 grupos, né? A gente tem um grupo de países com uma altíssima circulação, o Brasil, esse azulzinho aqui se destacando, com uma altíssima circulação, uma tendência de queda ao final do período e sendo ultrapassada pelo Uruguai, né? O Uruguai
tem feito aqui, mais ou menos nesse período, algumas medidas de flexibilização. Ela não adotou, o Uruguai não adotou o lockdown, mas está aqui nesse período, né, nota-se algumas ações, né, para retomada da economia, então pode ser condizente com essa alta de circulação do Uruguai. Chile, aqui tem uma queda dos casos nesse último mês e, inclusive, mais recentemente, divulgou lockdown na região de Santiago, né? Então, depois eu vou mostrar os dados da época para Santiago e a gente vai ver que a gente percebe já esse efeito, né, desse lockdown. E a Colômbia, né? A Colômbia aqui, que vinha no grupo daqueles com menor nível de circulação da América do Sul, encampou uma tendência de alta nessa circulação, também como fruto, né, do seu processo de abertura, mas ainda assim se distanciando muito dos níveis, né, daqui do Uruguai, Brasil, Venezuela e Paraguai. Aqui os dados da Apple, né, os dados da Apple, então, são 3 categorias. Então, deslocamentos para quem estava dirigindo, para quem estava caminhando ou usando transporte público. A gente vai mostrar só para quem estava dirigindo, deslocamentos, né? Para dirigindo e caminhando. Então, os dados da Apple parecem ser condizentes com o que a gente acabou de ver, usando os dados da Google, né? Então, Brasil com o maior nível de circulação do que Argentina e Chile. E o Chile aqui com uma tendência de queda aqui por volta de 18, né? E uma subidinha ao final. Aqui caminhando, a mesma tendência. Brasil com um altíssimo nível, depois Chile e a Argentina com um menor nível de circulação entre todos, né? Então, ao menos com base nesses dados, parece ser condizente. O que uma base diz e o que a outra está dizendo. Aqui para dados agora para capitais da América do Sul, né? Lembra que eu falei que tinham algumas capitais? Pois é, então tudo que a gente tem são para essas capitais, né? Então aqui também é interessante porque aí esses dados da Apple para capitais são condizentes também com os dados da Inloco, porque ela tem informações municipais. Condizentes porque as dados da Inloco, né, mostram, né, um baixo nível de isolamento social para Goiás, na verdade, né? E Goiânia, na verdade. Desculpe. E que lá mostra, né? E também você tem aqui, né? Aqui o estado de São Paulo, que é o azul marinho. Aqui está o mais baixo, né? Buenos Aires, são uma das tendências mais baixas, e olha Santiago, que tem uma queda bastante expressiva aqui no final, entre todos, né? Consegue reduzir bastante a mobilidade da sua população, né? Aqui caminhando, não é objeto aqui de estudo da Covid, mas só para explicar essa curva de sino aqui para Belo Horizonte, que está preto, né? Aqui é o período do carnaval, né? Belo Horizonte tem um carnaval bem intenso, e aí o caminhando aqui, né? Tem um pico, né, de caminhada durante o carnaval, pode ser o efeito dos blocos de carnaval, depois tem o do Rio de Janeiro, né? Mas o que nos interessa aqui para a mobilidade, para o período, né, em vivência de um período da Covid-19, mais uma vez, Goiânia com maior nível de circulação, pessoas caminhando, e o menorzinho aqui, Buenos Aires, né? Aqui tem Curitiba, também tem uma alta ao final, enfim. Então, a gente comparando dados de diversas fontes, parece ter uma congruência entre as diversas fontes analisadas, entre elas, né? Para finalizar, né? Então, os dados para as categorias da América do Sul, né? Então, o que a gente pegou, a gente pegando, assim, né? É uma limitação você pegar a mobilidade por um período muito longo, né? Que a gente pegou um período maior, mas
ainda assim é capaz de revelar, né? O que é uma outra forma distinta da gente captar o que nós vimos, que a gente poderia ver na gráfica. A gente viu a tendência do indicador de circulação aqui para categorias específicas, né, da Google. Brasil, quanto mais vermelho significa uma menor variação com relação ao período em que não tinha pandemia. Então, Brasil se destaca em todas as categorias, em algumas mais que outras, né? Por exemplo, aqui a circulação em farmácias e supermercados e no residential, né? Então, aqui é o percentual de pessoas, né? A variação do distanciamento desses locais, ou seja, menos pessoas se distanciaram desses locais e menos pessoas se isolaram em casa, né? Para todas as regiões, então, parece, né, que a mobilidade, a depender da categoria, ela é distinta. Então, para nenhum país parece, né, que a redução da mobilidade ela acontece o dia inteiro ou de igual na mesma magnitude para todas as categorias, né? Trabalho, trânsito, compras, farmácias, né? Parece que depende para o que é, depende do tipo de categoria a qual estamos considerando, né? E aí, com relação à análise espacial, a força da correlação, né? Ou seja, para nenhum dos países analisados, aqui Brasil e Argentina, pode-se dizer que a mobilidade durante o período da pandemia ela é aleatória no espaço, né? Ou seja, você tem a formação, tem um grupo de estados ou de províncias, né, cuja mobilidade ela é dependente do espaço, né? Então, para os dois. Essa dependência espacial ela foi mais forte para o Brasil do que para a Argentina, né? Então, pode ser que isso foi uma derivação do tipo de decreto de distanciamento social vigente na maior parte do período para esses dois países, né? Como o Brasil não adotou medidas de lockdown desde muito cedo, então pode ser que as diferenças regionais, né, de mobilidade, as questões culturais tenham feito mais sentido, né, do que na Argentina, em que você teve um decreto mais por inteiro, um decreto de lockdown. Então, a formação de clusters dentro da Argentina, ela ocorreu, mas ocorreu com menos intensidade do que ocorreu no Brasil. Então, o vermelhinho aqui são aqueles clusters, né? Aqueles agrupamentos de estados que apresentaram alta variação na mobilidade, né? Percebam que em pelo menos 4 deles envolvem estados da região Nordeste, né? Como eu disse, região Nordeste e estados assim já muito atingidos. Então, pode ser que em regiões, né, em que estão muito atingidas, as pessoas fiquem mais em casa, né? Você forma um agrupamento, e nos seus vizinhos também, né? O caso clássico, Pernambuco e Ceará. Não são propriamente vizinhos, mas são na mesma ali, região. Porém, se a gente for olhar aqui o caso de Manaus, que também é muito atingido, nós temos aqui, formou um cluster, né? As regiões norte, centro-oeste e, por vezes, o estado de São Paulo, formaram um cluster que a gente fala o low-low, ou seja, uma baixa variabilidade na mobilidade, uma variação na mobilidade, né? Então, a gente percebe, né, pelos indicadores, né, que alguns estados da região centro-oeste têm uma baixa variação na sua mobilidade. Então, pode, para algumas características específicas, né, como parques, locais de trabalho, compras, estação de trânsito. E temos alguns outliers, né? O outlier baixo, né? Aqueles locais que têm uma baixa variação na mobilidade, cercado por vizinhos com uma alta variação na mobilidade, né? Que foi o caso aqui do Rio Grande do Sul em termos de farmácia e supermercados. E os outliers do tipo alto, ou seja, locais com uma alta variação na mobilidade, mas cercados por vizinhos que têm uma baixa variação na mobilidade. Que no caso aqui, por exemplo, Santa Catarina, em trânsito nas estações, com relação às estações de trânsito, né? Já no caso da Argentina, em que essa relação de mobilidade não foi tão forte, né? Essa correlação não foi tão forte,
percebe que os clusters eles são menores, né? Eu vou destacar aqui o cluster em vermelho, que são os high, locais com uma alta variação na mobilidade, né? Este caso aqui, no caso de compras e recreação, que envolve a província de Buenos Aires, né? Então, e que também a província de Buenos Aires tem um alto nível de infecção dentro da Argentina, né? Embora a Argentina esteja com relação aos seus vizinhos, não tem um número tão elevado assim de casos da Covid-19, mas ainda assim, dentro de um outro contexto de infecção, um modelo high de alta variação na mobilidade, ele se concentrou e parece que se concentrou também, né, aqui principalmente, para a região que está mais afetada, né, dentro da Argentina, pela doença. Bom, as conclusões, para a gente finalizar, acho que eu já falei demais. Então, essas fontes, né? Aqui faltou da Apple, mas essas fontes são importantes, mas igualmente importante é a gente conhecer mais esses dados, desagregar, conhecer mais as construções desses indicadores, né? Ou sofisticações desses indicadores, né? A gente percebe uma certa coerência. A gente vai entrar numa fase, né, de flexibilização de alguns decretos de distanciamento social, pensando aqui em termos de Brasil, e no futuro, né, chama-se tendo sucesso, né, a utilização dessas informações, né, elas vão ser importantes daqui para frente, né, pensando num cenário que ainda não teremos vacina, então pode ser um cenário futuro, né? Pode ser que a gente intercale momentos de abertura e de fechamento de algumas cidades brasileiras, né? Então, essas informações elas ainda vão ser muito importantes e como instrumento de gestão. Diferenciais regionais devem ser levados em conta, né? Então, um passo importante é relacionar esses dados de distanciamento social com dados socioeconômicos, né? É uma tarefa difícil, né? E quanto menor a granularidade, melhor, né? Então, esses dados de bairros da Inloco, né, não são disponíveis, esses dados hexagonais da Inloco não estão disponíveis para todos os bairros, todos os municípios do Brasil, para apenas alguns, mas avançar nesse tipo de informação é importante, né? E principalmente nessa fase a qual nós estamos enfrentando, né? Bom, os produtos, né, que nós pensando, né, os produtos, né, que a gente já conseguiu, né, coisas que a gente conseguiu produzir, né, e que podem ajudar. A gente publicou um artigo recentemente em que foi agregado, né, a gente trabalhou com mais de 35 bases de informações em que dados de mobilidade da Google se encontram disponíveis em uma grande banco de dados com informações socioeconômicas, com informações industriais de muitos países. Então, é uma adição, e aí caminha nessa linha, né, que eu estou querendo dizer, que a gente precisa relacionar esses dados de distanciamento social também a outras dimensões, né? Então, no final, eu coloquei aqui um link, né? Não sei se depois a gente posso passar para a Lorena, se ela quiser disponibilizar para os alunos dela essa apresentação. E aqui tem um link, né, com os materiais que a gente produziu. Mas, de todo modo, né, o Marcel falou no início, vou reforçar. Aqui o nosso, por enquanto a gente não tem um site, mas a gente tem um perfil no Twitter, o isolaí@ai. E qualquer dúvida, vocês podem também encaminhar um e-mail para o nosso endereço, isola.covid@gmail.com, em que a gente pode conversar mais e esclarecer eventuais dúvidas. Então, muito obrigada. Obrigada, Lorena. Super, ótimo, fantástico. Então, vamos começar a discutir e debater um pouco, não? É a melhor parte.
Exato. Então, eu agradeço muito. Se você, Luciana, só se você quiser depois colocar no chat, porque aí as pessoas que nos estão participando também, eles podem entrar nos links para... porque talvez se eles não veem o link, aí se você puder colocar no chat. Eu queria começar um pouco discutindo um assunto que eu acho que a gente está... É um momento difícil que a gente está debatendo neste momento, não? Mas que também a gente tem discutido muito, então estou abrindo uma discussão que a gente já tem discutido e que até motivou o convite. Uma das coisas que a gente está debatendo muito cada vez que a gente, como cientista social, qualquer tipo de cientista, nós só conseguimos fazer as inferências e os estudos a partir do como o dado é mensurado. E eu acho que dos desafios que tem esses dados de localização é que, da forma que cada empresa preparou esses dados, elas nos levam a certos tipos de discussões ou tipos de análises, ou a não conseguir inferir nelas, não? Da mesma forma. Então, uma das coisas que eu queria discutir um pouco para problematizar, por exemplo, onde esse é um problema, onde eu acho que perdemos um pouco do debate, que eu quero entrar mais a fundo nele, é que o grande problema que a gente está tendo sobre discutir se as pessoas estão aderindo ou não às medidas é nós conseguir identificar por que as pessoas não estão ficando em casa. Eu acho que a grande pergunta que nos está norteando as pessoas não ficam em casa porque saem a trabalhar? Então, porque elas não têm alternativas e elas não é uma escolha ficar em casa. Eu não consigo fazer teletrabalho em certas áreas, como, por exemplo, se a gente fala em construção civil. Eu não consigo ser construção civil desde minha casa. Então, existe um debate muito importante no Brasil que a gente está dizendo, adotamos estas medidas. Adotamos essas medidas, mas o que a gente tem discutido muito no grupo adotamos essas medidas, só que a gente tem que estar de olho na questão de trabalho. E que comércio, serviços e indústrias tiveram diferentes políticas. E esse é o desafio que a gente está querendo saber. Qual é o grupo que não fica em casa porque não acredita que transmitir o vírus no ar é perigoso e você está colocando em risco a saúde de outras pessoas, não só você? E qual é a porcentagem da população que realmente estão saindo, mas estão saindo porque eles não têm uma escolha? E as políticas públicas e o tipo de implicações desses dois grupos são grupos muito diferenciados de nós pensar qual é o problema e qual é o diagnóstico que a gente está fazendo. E da mesma forma, então, discutindo um pouco, eu acho que esse é um pouco do perigo do indicador do Google, não? Porque quando o Google diz, eu queria problematizar workplace. Workplace, a gente não sabe o que está nessa caixa preta, não? Então, a empresa publicou estes indicadores e nos dizem, parques é uma coisa clara, que a gente consegue identificar. Residências, a gente consegue identificar o que significa uma residência. Mas local de trabalho, isso pode ser tanto um hospital como uma construção civil, que foi uma área onde não foi fechada, por exemplo, em São Paulo, ou poderia ser uma pessoa que está indo para trabalhar em um supermercado. Esse indicador de workplace é problemático, porque no questão estamos trabalhando com grupos muito diferentes e o tipo de risco que tem nesses grupos é diferente. Então, a gente realmente precisa ter um debate mais forte com as empresas que estão solidárias
a nos ajudar a identificar onde estão os problemas, eu acho que a gente precisa também discutir com eles. De um lado, a gente está como cientista social. Vamos a fazer o melhor que conseguimos com o dado que a gente tem. E do outro lado, a gente também tem que ter um cuidado de dizer, nos estão induzindo a um certo tipo de debate que, quando na realidade a gente precisa estar tendo debates mais difíceis de fazer com os dados que eles nos estão disponibilizando. Como podemos fazer essa parceria funcionar melhor? Então, talvez para perguntar, abrir, e eu sei que tem outras perguntas, se vocês pensaram nisso, qual é a gente poderia dizer, a lista de desejos de vocês como pesquisadores, já que vocês trabalharam tanto com esses dados, e pensando um pouco também nessa questão do Nordeste, que a gente está sempre discutindo, por que tem tantos óbitos tão rapidamente no Nordeste? Como os dados de localização nos ajudariam especificamente em áreas mais vulneráveis neste momento da pandemia? Quais são a lista de desejos o tipo de indicadores que vocês precisariam ter para ajudar a identificar melhor os problemas? Sim, eu acho que a questão do Nordeste, né? Ainda nós não testamos, né? Não vi nenhum teste por agora, né? Mas no Nordeste é onde você tem o maior número dos vínculos informais, mais precários, né? Acho que o trabalho do Rogério e do Ian mostrou, né, alguma coisa disso, né? Você tem vínculos mais informais, vínculos mais frágeis de trabalho, então a pessoa ela vai continuar saindo para trabalhar, né? Aqui nas praias, né? Qual foi uma dificuldade enfrentada pelo governo estadual com relação ao monitoramento das praias? É o ambulante, é aquela pessoa que vende o coco, a água de coco na praia, né? É aquela pessoa, né, que vende, né, uma miçanga, um colar, né, pequenos artesãos. Então, coincidência ou não, né, nessas regiões você tem o maior número de pessoas com vínculos informais e a pessoa ela vai sair, né? Até o presente momento, eu não vi, né, pode ser um desconhecimento meu, mas até o presente momento eu não vi nenhuma, mesmo nesses locais, né, que já decretaram lockdown, né, em São Luís, no Pernambuco, algum decreto ou alguma medida que viesse acompanhada de algum teor mais na linha de assistência social. Você não vê, né? Então, o instrumento em si, ele não vai resolver o problema, né? O instrumento em si, ele não vai resolver o problema. Então, se você consegue inserir, acho que assim, falta muito, né, uma discussão sobre quais estratégias vamos adotar para amparar pessoas com determinado perfil de vulnerabilidade social durante o distanciamento social ou o fechamento total. Eu não vi. Você não vê esse tipo de discussão, né? Tem também, evidentemente, todo um contexto do como nós entramos nessa pandemia em termos de estrutura, né, da assistência social. Então, a gente vive hoje um contexto muito diferente do que já vivemos alguns anos atrás, em termos de políticas, né, de amparo à população vulnerável. A gente entrou nessa pandemia no momento de flexibilização das relações de trabalho, né? Então, a gente está falando, né, de um momento mais a gente entrou na pandemia mais vulnerável nesse aspecto, né? Essa flexibilidade também pressupõe vínculos mais frágeis e isso vai exigir da pessoa que ela continue trabalhando, que ela continue saindo, mesmo com o vírus desse à porta, né? Então, você tem uma discussão muito, muito descolada, né, da própria realidade do país e dizer, fique em casa, ela não é suficiente. Assim, eu já vou ligar com a pergunta da Laira, que ela fala aqui, né, sobre algumas cidades da América do Sul adotaram quarentenas por gênero, né? Me lembro disso, né? Que indistinto, né, para homens e mulheres, né? Acho que um dia pode circular homens, um dia mulheres, uma coisa assim. Foram medidas muito criticadas, segundo aqui, estou lendo aqui a pergunta da Laira, por submeter a população LGBT a uma vigilância ainda maior.
sobre os padrões heteronormativos, né? Isso aí também a gente mostra. No Brasil, a gente tem esse problema, né? No momento, não temos lockdown em todos os lugares, mas temos essa questão social que não é tocada, que não é mencionada. Aqui, a pergunta dela, né? Na Colômbia, onde teve o lockdown, ou seja, uma forma mais rígida, ainda assim, ela produz os seus efeitos, né? Não desejáveis, né? Que é esse tipo de conduta, né? Então, não é, assim, um distanciamento social que é feito pela base da força não funciona, um distanciamento social que fecha os olhos para a realidade social da sua população também não funciona, né? Eu vi algumas discussões sobre o Maranhão, né? Eu escutei em alguns lugares falando assim, no Maranhão não funcionou o lockdown, né? Não funcionou ou porque não foi feito de uma maneira mais atenta a este olhar, né? Lá no Maranhão fizeram lockdown na grande região de São Luís, né? Então foi São Luís e mais 3 ou 4 municípios, não me recordo, que entraram em lockdown. E aí você via as imagens na televisão, as pessoas transitando, né, normalmente, né? Então o que acontece nesses locais? O problema é um instrumento ou o problema é a gestão desse lockdown, né? Então, no Maranhão mesmo, é uma das regiões que você tem um maior percentual do Brasil de pessoas que não têm carteira de trabalho assinada, né? Então, são questões, eu acho, que poderiam ser mais bem utilizadas pela gestão em seus diferentes níveis, né? Antes de serem implementadas, né? Lorena, eu gostaria de responder as primeiras perguntas que você fez em relação aos dados e complementar um pouco a Luciana. Em relação a esses dados que a gente tem do Google, né, acho que tem algumas questões interessantes de comentar que você trouxe à tona, perguntas se a gente tinha refletido sobre isso, pensado sobre essa questão. E a primeira coisa que a gente tem que imaginar é que há um viés muito grande de amostragem, né? Que quem são as pessoas que têm celular? Essa é a primeira coisa. Então, muitas pessoas, e eu acho que é desproporcional aí, há um viés muito grande para pessoas que estão no mercado informal e que não têm celular. Ainda que hoje muita gente tenha celular, ainda tem muitas pessoas que não têm. E dessas, algumas podem não utilizar o Google Maps ou algo do tipo. Então, tem esse viés de amostragem. Esses dados de mobilidade que a gente estuda, quem são essas pessoas? Esse é o primeiro ponto. E esse viés de amostragem, ele pode impactar bastante as nossas análises e resultados. O segundo ponto é que são dados agregados. Então, tanto os dados da Inloco como os dados do Google são dados agregados. A gente tem por cidade. No caso da Inloco, a gente conseguiu a nível de hexágono, né, que eram 400 metros quadrados. 400 quilômetros quadrados, enfim. Então, assim, tem essa questão de dados agregados, tem a questão da anonimização, que é algo mais complicado ainda, porque, por exemplo, quando a gente conversou com a Inloco, a gente perguntou quanto tempo de dados eles tinham, e se eu não me engano, eles falaram 3 meses. E o argumento que eles deram, e eu já ouvi de outros grupos também, é com relação à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é um risco muito grande hoje para as empresas, para os negócios, para as instituições, guardarem dados de pessoas. É muito arriscado para eles. Então, o que eles fazem é se livrar desses dados. E isso está acontecendo não só no Brasil por causa da LGPD, mas no mundo inteiro. No meu trabalho, no meu doutorado, eu trabalho com dados de câncer dos Estados Unidos, e todo ano eles lançam mais dados de anos anteriores, então são mais de 40 anos de dados, é o programa SEER, que eles chamam lá, e nesse último ano, eu recebi semana retrasada, dados novos, e muita coisa estava faltando. E eu entrei em contato com eles, e o que eles falaram é que, mesmo eles anonimizando os dados, alguns grupos conseguiram criar algoritmos que conseguiram desanonimizar e conseguiram identificar pessoas em alguns grupos. O que é inevitável, porque você tem um câncer raro, por exemplo, e você tem um dado em um estado, é fácil identificar quem é que é o homem com tal idade que teve esse câncer naquela cidade. Resultado, eles tornaram os dados mais agregados ainda, o que dificulta muito mais se fazer ciência. Então você perguntou o que seria o ideal para a gente, né? E assim, o ideal seria dado individual, de todas as pessoas, que a gente pudesse fazer uma amostragem aleatória, só que entra a questão que o ideal é perigoso, né? Então já imaginou um governo autoritário com esses dados de indivíduo, dia a dia, geolocalização? Para a gente que faz ciência seria maravilhoso, mas é muito arriscado. E aí a gente não tem esses dados. O Ivan e a Luciana falaram do baseline, da linha de base, que faz a comparação desses dados. No caso da Inloco, a gente tem desse ano alguns dados, e da Google eles pegaram esses dados de janeiro. Então é 13 de janeiro a 6 de fevereiro.
E aí o que eles fazem é calcular uma mediana de dia da semana. Então, qual que foi as segundas-feiras de 3 de janeiro a 6 de fevereiro? Foi tanto. E aí, cada segunda posterior, eles comparam a isso. Qual que seria o ideal? Eu comparar mês a mês. Fevereiro de 2020 com fevereiro de 2019, 18, 17, 16, março. E a gente não tem isso. Por quê? Porque eles provavelmente apagam por receio da LGPD e outras questões, né? Então, sequer nós podemos comparar com anos anteriores. Eu vi o pessoal fazendo algumas análises com os casos de síndrome aguda respiratória, e o que eles fizeram foi isso, comparar com os anos anteriores, o que é o adequado. No nosso caso, a gente fica restrito. Então, nós temos dados que têm um viés de amostragem, temos dados que são agregados e temos dados que estamos comparando com janeiro. No caso aqui na França, funciona perfeitamente isso, porque janeiro é um mês normal. No Brasil, janeiro não é um mês normal. Tem veraneio. Então, assim, quando a gente fala que as pessoas estão indo menos para o trabalho do que em janeiro, é complicado, porque em janeiro, muito brasileiro não vai para o trabalho. O brasileiro que tem o trabalho formal, né? Então, isso tudo são questões que vão complicando a nossa análise e que muitas vezes a gente conversa com a pessoa e fala, você não tem certeza, você fala talvez e tal. Eu acho que essa ciência é responsável, né? São menos certezas. O nosso trabalho é diminuir a incerteza e não dar certeza sobre as coisas. E uma outra questão, só para finalizar, que foi o ponto que a Luciana falou, que o pessoal falando que o lockdown não funcionou, o lockdown aqui não funcionou. Isso é muito complicado, porque quando a gente faz esse tipo de pergunta, se uma intervenção funcionou ou não, isso não é uma pergunta associativa, não é uma pergunta estatística. Isso é um contrafactual, é uma pergunta causal. Teria acontecido diferente se eu não tivesse feito essa intervenção? E o meu doutorado é justamente em inferência causal. Então você não pode, só porque aconteceu algo e depois aconteceu outra coisa, você não pode falar que correlação é causalidade. Então não é porque aconteceu algo que aquela intervenção não funcionou. É um problema muito mais complicado de responder. E eu tenho visto muitas pessoas que são contra o lockdown, por exemplo, buscando qualquer oportunidade de que não deu exatamente como deveria ter dado para falar que o lockdown não funcionou. E você não pode falar isso, é uma falácia argumentativa. É o que eles falam, que é depois disso, portanto, por causa disso, né? Isso é uma falácia argumentativa. Então é muito complicado querer dizer que o lockdown não funcionou porque talvez os casos aumentaram. Você tem que ter bastante cuidado com isso. As pessoas não estão levando esse tipo de pergunta com a metodologia adequada, eu diria. É só esses pontos que eu queria falar. O teu microfone está desativado. Desculpa. Então, vamos ver. Eu sei que normalmente as pessoas enviam perguntas e comentários. Eu ia ler a da Laira, mas a Luciana já se referiu a ela, sobre as cidades da América do Sul, sobre elas ter identificado. Tem algumas. Então, tem uma questão que eu acho que está discutindo a Laira, que vai além, não? Quanto você quer fazer sinalização de grupos para as políticas de distanciamento social? Então, Bogotá escolheu homens e mulheres podem sair em diferentes dias. Alguns lugares estão começando a discutir isolamento vertical. Foi proibir as pessoas de uma certa idade sair às ruas, isso vai resolver o problema. Tem esse tipo de questionamento. E o que a Laira está perguntando na pergunta dela é se vocês conseguem ver se onde fazem esse tipo de targeting, se existe algo que sugere que isso funciona ou não funciona, ou como isso funciona a mobilidade nesses casos. Não, porque a gente não tem dado sociodemográfico, né? Então, é tudo no agregado, né? Esses dados são todos no agregado. Então, a gente, infelizmente, não tem. Na conversa com o Luciano, eu, como boa demógrafa, falei idade, sexo da pessoa. Mas, como o Marcel disse, né, pode ser um identificador, né? Acho que a gente fica entre o dilema de ter uma informação que poderia, né, ser neste contexto tudo, e no dilema da lei de proteção ao indivíduo, né, seus dados, né? Então, congelou? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Tá, então ficamos, né, entre a cruz e a espada, mas não tem não, Laira, infelizmente, não tem como a gente identificar. Nenhuma das bases.
Então, só estou avisando, não sei se outras pessoas normalmente mandam as perguntas em perguntas e respostas ou levantam as mãos, mas um pouco, enquanto vamos ver se alguém levanta a mão, uma questão que eu queria discutir e entender melhor. Nesse que vocês mostram nos clusters, vocês podem explicar isso? Eu achei interessante, mas eu achei que precisava só entrar um pouco e entender melhor. O fato que vocês estão identificando um cluster, como vocês interpretam isso? Porque vocês têm o tipo de viagem, que a gente já discutiu, tem problemas, workplace, é uma categoria muito confusa, mas esses clusters, como vocês entenderam o que eles estão sugerindo? Primeiro, assim, comparando dois países que tiveram medidas de distanciamento social, um mais rígido, no caso a Argentina, e um menos rígido, como o Brasil, os dois formaram clusters. Mesmo aquele mais rígido, né? Se você pensar que o mais rígido, o modelo mais rígido, a medida ela é mais por inteiro, né? A contenção de circulação ela é mais por inteira dentro de um país do que no caso do Brasil, que é mais fluido, certo? Formou o cluster a despeito disso. Porém, a intensidade ou o tamanho desses clusters, ele parece ser diferente de acordo com a medida social adotada. No Brasil, em que não foi um distanciamento social menos rígido em relação à Argentina, você teve mais áreas formando um padrão, né? Você vê lá no azul, né, que tem a região norte, né? Vários estados agregados, né, com o mesmo perfil, ou seja, com uma baixa variação na mobilidade com relação ao baseline. Ou seja, é uma série de estados que continuam, que assim, não mudaram muito o seu nível de circulação durante a pandemia. Não mudaram muito, continuaram tal como está, né? E também, por outro lado, você teve clusters, aquele de vermelho, que é o Nordeste, em que aquele grupo de estados do Nordeste, eles formam uma zona quente, no sentido contrário, no sentido de que é uma região que está diminuindo muito a sua mobilidade em relação ao seu baseline, né? Então, com relação o que essa análise mostrou forma-se cluster sim. Argentina, onde a medida de distanciamento social foi mais dura, você tem regiões que parecem que tem um padrão de mobilidade distinto de outros locais, né? É claro que eu estou pegando um período inteiro, eu estou pegando um período em que, em algum momento, uma outra província pode ter aberto, né? Uma outra província pode ter sido mais flexibilizada, né? Tem que considerar isso também. Mas ainda assim, na Argentina, não foram de várias províncias, foram de províncias isoladas, né? Acho que o máximo que teve 2 províncias, né? Enquanto no Brasil você teve clusters com 3, 4 estados, 5 estados ou mais, na Argentina você teve 2 estados, 1. Então, é mais esse número de unidades do cluster pode ser uma derivação disso. Quando o distanciamento social ele é mais rígido, poucos escapam. Eu diria assim, poucos, como tem um padrão diferente. Sim, eu pensei um pouco uma leitura sobre coordenação, porque a gente fez um seminário com pesquisadores da Argentina, que eles discutiram muito e fizeram questão assim, cada vez que o governo argentino, ao nível nacional, está lançando uma política, ele convoca todos os governadores, existe uma conversa com os governadores, um acordo prévio com os governadores, e o presidente depois sai e faz um pronunciamento. Então, no caso do Brasil, a gente sabe que isso não está acontecendo. Então, quando aparecem clusters ainda dentro da análise que vocês estão discutindo, me fez pensar assim, vocês pensaram que poderia, por exemplo, o Nordeste formou um comitê, não? Então, vocês são a única região que formou eu vou esquecer agora o nome, como se chama? Não, mas
o comitê que Consórcio está... Nordeste. o Consórcio do Nordeste. Tá falando Então, é a única região do país que existe um consórcio que vários estados conversam juntos, trocam informações e pelo menos procuram definir políticas juntas. Isso a gente pensaria que quando vocês estão fazendo os clusters, a gente conseguiria identificar que coordenação está funcionando em algum lugar no Brasil. Então, fiquei pensando que essa análise dos clusters poderia ser muito promissora nesse sentido. Entendi. Essa questão da coordenação, né? Eu acho que eu não tinha pensado nisso que você tá me dizendo, mas a questão da unidade da Argentina, né? Da forma como tem sido conduzido e do caso do Brasil, eu acho que se refletiu nisso, né? Como você tem uma agregação, você tem uma maior formação de cluster. Com relação a essa, né? A essa unidade dentro do Nordeste, né? Eu acho que seria uma coisa assim bacana, né? De, eventualmente cientistas políticos, né? Fazerem esse tipo de estudo. Tem vários aqui. Tem vários aí, né? Opa, olha a dica aí, ó. Olha a dica de dissertação. Você tem assim eu acho que tem a questão do consórcio do Nordeste, né? Que é muito importante, só que é de antes. Né? Então, você já tem aqui o Fórum dos Governadores do Nordeste, já em outras pautas, antes da pandemia, eles já agiam muito em bloco, né? A gente acompanha aqui do governo do Estado, né? A governadora sempre em contato com os outros governadores. Então, essa unidade que se criou no Nordeste pode ser, sim, né? Uma coalizão, um efeito a mais, né? Para o enfrentamento dessa doença. Eu acho que é um ponto bacana que eu não tinha atentado, né? Isso que você tá levantando. E dá para ver, assim, a gente pegou um dado muito agregado, pode-se fazer por unidades menores, para ver se esses clusters mudam no tempo, né? Qual que é a força da associação, né? Como que se a gente, né, conseguir pegar um horizonte maior, né? Acho que muita coisa ainda está por fazer. Jovens aí, fica a dica. Mesmo dentro do estado, pensando nas comunidades, onde a gente tem maior capital social, maior coesão social, será que a gente percebe clusters de solidariedade? Não? Exato. Seria uma coisa interessante que esses dados nos permitem explorar e estudar Lorena, de outra forma. Com certeza. Se eu puder fazer um comentário, eu queria aproveitar esse gancho que você falou sobre a questão da análise de mestrado e outras pessoas que podem fazer pesquisa nisso. Acho que é muito importante a gente chamar a atenção de todos para uma coisa, né? Que assim, a gente começou num ritmo muito frenético, porque a necessidade de dar uma resposta para a sociedade, contribuir com a sociedade durante essa escalada da pandemia, que a sociedade tivesse recursos nisso. Mas a verdade é que a gente ainda vai ter um objeto de estudo significativo sobre esse tema da Covid, assim como até hoje se estuda a Grande Depressão, a gripe espanhola e tantas outras coisas que se passaram. Esse tema vai ser muito estudado, sobre como a crise foi gerenciada. E não só pensando no futuro, mas pensando daqui, assim, num longo prazo, mas pensando daqui a 3 meses, é muito factível você imaginar que ainda acha uma segunda onda. Então, assim, eu acho que todos aqueles que podem ter aquela sensação de que, se eu tivesse lá desde o começo dado uma ajuda, podia ser que tivesse sido interessante, mas agora talvez já tenha passado um pouquinho o timing. Eu acho que o timing não passa enquanto não tiverem pessoas passando por tudo que estão passando. Então, eu acho que esse gancho eu queria aproveitar para puxar e dizer a todo mundo que estiver assistindo, e como já acontece em várias outras palestras, alguém vê, acha legal e quer se unir para colaborar ou quer criar uma iniciativa própria, faça isso. Não considere que esse timing passou, porque esse timing não passa. Enquanto tiverem pessoas sendo afetadas, a gente vai precisar de análise nesse sentido, né? Ótimo. O professor Eduardo Marques está aqui com uma pergunta. Estou habilitando ele para falar. Não sei se ele consegue fazer a pergunta. Ele mandou a pergunta aqui. Edu, não sei se você quer fazer ela com o microfone.
e o Moacir também, que a gente vai... Edu, você consegue ou a gente lê? Parece... Então, vamos colocar aqui, só ler. Ele fala 2 perguntas. No caso das cidades brasileiras, e em especial Natal, Edu, não? Ok. Vocês têm uma interpretação sobre os efeitos das diferentes estruturas urbanas. Vocês pretendem cruzar esses indicadores de isolamento com incidências e óbitos. Isso tem sido feito de forma agregada e vocês têm condições de desagregar. Então, não sei se vocês querem comentar sobre isso. Sim, obrigada pela pergunta, professor. A gente tem intenção de avançar nisso com os dados hexagonais, né? A gente tem, não só para Natal, mas dentro do Rio Grande do Norte, a gente tem os dados para outros municípios que também já estão duramente afetados. No caso de Mossoró, né? Mossoró é um município, é o segundo município com a maior incidência da doença dentro do estado, né? Ele fica quase ali na fronteira com o Ceará. Município também importante, né, de você avaliar os dados intra, né? Estão me ouvindo? Que Sim. Aparecendo aquela mensagem, né? Bem, e sim, correlacionar com os dados epidemiológicos, né? A gente tem feito, né, alguns testes para tentar ajustar, né, a esses modelos, cruzar com características socioeconômicas, essa questão da infraestrutura, né? O que a gente tem de informações de infraestrutura, embora são informações prospectivas ainda de censo 2010, né? Alguma outra coisa que a gente consegue mais atualizado, mas eu acho que vale o esforço, né, da gente fazer essa correlação, né? E aí tem esses municípios, tem alguns outros. Eu acho que no total nós temos 6 municípios do Rio Grande do Norte e que daria, espalhados, né, pelo estado, e que daria uma boa resposta, né, para a gente com esses dados. Aqui a Secretaria de Saúde Pública é a CESAP-RN. Eles têm a gente tem, né, uma boa, né, relação com a CESAP. A CESAP se mostra, né, organizada em termos de informações, né? O Rio Grande do Norte, a gente pode dizer, né, que tem, na média, né, boas informações, né, qualidade. A questão da testagem, né, é uma questão também, né, que a gente tem que levar em conta para trabalhar essas informações. Então, aí são outras, né, questões, né, a se ver. Mas o potencial do dado hexagonal é esse. Poder fazer essas menores. Entendi. Então, vou ler aqui a pergunta do Moacir, que ele está dizendo que é melhor eu ler. Vocês consideram que no futuro poderia ser rever as políticas para a proteção de dados em função do que se pode realizar em termos de políticas públicas de distanciamento para gerenciar a atual crise do Covid-19? Então, sabemos que, por exemplo, muitas dessas empresas que têm fornecido dados que são muito importantes para a gente entender a aderência às medidas, eles estão com ações judiciais, estão sendo processadas por ter disponibilizado essas informações. Então, vocês têm discutido isso? Vocês pensam sobre isso? Essa é a pergunta do Moacir. Precisamos rever as leis de proteção de dados no Brasil, dado o que a gente entende sobre a pandemia? Alguns dos colegas? Olha, Marcelo? Na verdade, a LGPD ela nem está funcionando ainda, né? Ela já está valendo, assim, a lei já foi aprovada, mas ela só vai começar a valer, se eu não me engano, em agosto desse ano. E se eu não me engano, tem um projeto de lei no Congresso Nacional para adiar isso para o futuro. Então ela sequer está em prática, mas teve um tempo aí, alguns anos, sem um ano, alguma coisa do tipo, para as instituições irem se acostumando, se preparando para quando ela entrar em vigor. E assim, eu acho que tem coisas que podem melhorar, claro, mas nesse sentido eu acho pouco provável.
Porque, por exemplo, para ter uma possibilidade de, em uma pandemia, ter uma cláusula que em caso de pandemia, mais dados podem ser, né, em caso de emergência, mais dados possam ser liberados. Para isso acontecer, eles têm que ter os dados. E o que eles fazem é justamente se livrar dos dados. Então, acho que é 3 meses, não me lembro. Quando é 3 meses, eles apagam o dado de antes para não ter risco. Então, no evento de ter uma pandemia, não tem como eles terem os dados do passado para falar, não, beleza, agora eu vou liberar. Então, isso é muito complicado. Agora, por exemplo, a Inloco está com alguns parceiros compartilhando esses dados, a Google também, então vai passar mais de 3 meses. Mas é como eu falei lá no começo, o ideal é que a gente tivesse do ano passado, do ano retrasado, de 3, 4 e 10 anos atrás, para a gente comparar isso aí. Porque mesmo que a gente tivesse apenas do ano passado, ainda é ruim. Porque nada garante que fevereiro de 2019 tenha sido um fevereiro típico. Então, o ideal é que a gente tivesse fevereiro, março, abril, maio, de vários anos, fazer uma distribuição de como, teoricamente, é um fevereiro normal, típico, e comparar com o nosso. Então, assim, é como eu falei, eu acho que tem muita coisa que poderia ser mudada para a gente ter o dado ideal. Mas ter esse dado em uma época não de pandemia ou nas mãos erradas pode ser muito perigoso, né? A própria ABIN no Brasil, se eu não me engano, já teve alguns questionamentos sobre essa transparência de dados que o Brasil tem, porque tem muito dado público no Brasil. Eu fiz uma solicitação de dados pela Lei de Acesso à Informação, pela LAI, no começo do ano, para dados de câncer, e me responderam super rápido. E eu até pensei que não iam me responder. Porque eu pensei, já que eu mandei em dezembro, né? Mas eu falei, como está sendo a pandemia, eles não vão me enviar agora. Eles vão fazer o que é prioridade de Covid, e depois eles me mandam esses dados de câncer, mas eles mandaram. Então, o Brasil ele tem uma política razoável de compartilhamento de dados, e isso tem umas consequências que não são muito interessantes. Então, é o de sempre, nas mãos corretas, é show de bola. Nas mãos erradas pode ser muito arriscado. Entendi. Não sei se alguém mais quer comentar sobre isso. Eu queria fazer um adendo, tudo bem? Ivan. Realmente, em relação à lei, né, para entrar em vigor, a LGPD, vai ter um atrasozinho, provavelmente ano que vem, e eu acho que pelo andar da carruagem, 2022. Quando a gente fala de dados, às vezes eu fico com um pouco de receio, e como o Marcel tocou nesse ponto, esse dado vai pertencer a quem, né? E dado que dados hoje em dia têm um valor gigantesco, né? E se em mãos erradas podem enviesar as decisões, a gente começa a ver, por exemplo, ferramentas que estão sendo desenvolvidas nos outros países, aí em Singapura, na própria Coreia do Sul, a questão do contact tracing, né? É uma ferramenta poderosíssima para os dois lados, né? Imagine quando as pessoas começarem a ser monitoradas. Uma colega que está em Portugal, na área da saúde, é médica, ela fica ligando para as pessoas, e aí, você saiu de casa, não sei o quê. Aí as pessoas, não, porque eu vou responder você. Não vou responder. Então a polícia vai na casa do sujeito e força ele a responder. Então, percebe que é uma linha muito tênue entre a gente usar isso para uma coisa muito boa, né, que é evitar o contágio, mas também, se o governo for autoritário, pode ser utilizado para vários outros fins, né, não tão interessantes assim. Então, perceba que a gente está vivendo uma linha muito tênue, as leis estão sendo criadas, né, o entendimento da sociedade sobre o uso disso está sendo implementado ainda, está sendo amadurecido. Então, eu vejo muitos desafios. Não só pelo lado da ciência, mas pelos aspectos jurídicos, a instrumentação e o arcabouço jurídico para isso está sendo discutido nesse momento, e tudo misturado, né? Então, realmente não é uma solução simples de chegar aqui e falar, não, vai ser assim, com essa ferramenta, usando esse framework e etc. Sim. Temos alguns meses aí, pela frente de muitas discussões ainda. E discussões muito difíceis, não? Porque um dos problemas o que a gente tem como alternativa? Voltar às pesquisas de opinião pública, por exemplo, não? Mas existe um viés muito grande nessas pesquisas agora, por exemplo, que a gente sabe que é difícil as pessoas revelar um comportamento que não é premiado pela sociedade, não? Então, se você diz, como você está dizendo da médica, quando você liga em uma pesquisa de opinião pública e você diz, você está em favor
as pessoas estão respondendo também sabendo, quem sabe, eu quero responder corretamente, não honestamente algumas vezes, não? Então, queremos estudar os indivíduos, como eles se comportam, mas tem vários dilemas éticos, várias questões super difíceis estudar as pessoas, não? O desafio de ser cientista social. Um grande desafio. Sim. Acho que também é dos colegas aí, ó, da engenharia, sim, das áreas afins. Todos nós temos que pensar isso, não é só as ciências sociais. Todos nós que trabalhamos com seres temos que pensar nesses desafios, é verdade. Como diria Mas meu amigo agora, Ivan, mais do que nunca. bola para frente. Sim. Isso aí é nosso lema. Bom, então acho que foi uma discussão super boa, intensa. Eu quero agradecer muito, aprendimos muito, queríamos muito discutir com vocês, saber o que vocês estão fazendo. Parabéns pelo trabalho maravilhoso e muito cuidadoso que vocês estão fazendo. E espero que a gente continue fazendo trocas, discutindo com vocês as próximas etapas da pesquisa. Nós que agradecemos o convite, né? Foi uma tarde bacana. E aí a gente segue combativos, né? Nesse momento em que a gente está vivendo, né? Fica mais leve, né? A gente suportar o peso das notícias, das coisas, dividindo conhecimento, né? Com outras pessoas. Com certeza. Se alguém mais quer falar? Não sei se alguém quer falar mais palavras de encerramento. Só rapidinho, só também agradecer. Acho que deu uma travada aqui, né? Só a câmera, Ivan. Nós não estamos te vendo. Agora sim. Só agradecer, né, a oportunidade de a gente estar aqui discutindo. É sempre um prazer. E eu acho que o grande segredo desse momento todo é a gente unir, né, esses especialistas de várias áreas. Se a gente só unir engenheiros, a gente vai criar aqui algo que é super, tem sua utilidade, mas não tem um lado humano. Eu falo isso porque, só como uma coincidência, como eu conheci a Luciana, a gente na mesma instituição, né? E a gente fazendo um trabalho, e quando precisávamos de ter uma visão diferente, né? Uma visão mais humanista, aí foi aí que a gente, quando em conversa com a Luciana, a gente viu que o trabalho mudou completamente. Isso para dar um exemplo. Imagine se a gente unir outros profissionais de outras áreas, ou como a gente pode chegar mais longe, né? Então, é um desafio, não só colaborar, mas colaborar com nossos pares e pesquisadores de outras áreas. Saber escutar e cada um poder contribuir muito bem na área que você é especialista. Eu acho que esse é o principal desafio, né? Para a gente tentar superar tudo isso. Concordo integralmente. Isso que eu acho que a gente tem muitas coisas tristes da pandemia, mas esse é um presente que nos tem dado a pandemia, que nos tem feito como cientistas a gente se unir e compartilhar e trabalhar juntos de uma forma inédita. E isso acho que é uma das grandes esperanças de sair da pandemia. A gente está dando um passo muito importante, gigantesco para as ciências. Não? Eu estou vendo tantas iniciativas nesse sentido e eu concordo, Ivan, com você. As conversas, quando você conversa só com pessoas que pensam como você não tem você escreve outro artigo. Não? Exatamente. Você apresenta outro achado para o governador ou para o prefeito em tua cidade. Mas quando você tem que conversar com várias disciplinas, várias pessoas pensando juntos, estamos crescendo muito como cientistas. Então, isso é algo que a gente sempre tem que procurar achar a parte positiva da pandemia, e isso é algo que a gente ganhou e que a gente não pode perder. Com certeza. Bom,
E também que a gente agora faz seminários à distância e que estamos sempre em contato. Bom, super obrigada. A tecnologia a nosso favor. Obrigada, querida. Um abraço a todos, obrigada pelas perguntas e vamos em frente. Ok, vamos em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.